Boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo, tá bom? Sejam bem-vindos. A ideia é a gente trocar informações aqui sobre temas, né, relacionados à educação financeira. E ao final eu vou deixar um momentinho aqui para vocês poderem tirar dúvidas, para que vocês possam também interagir, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um instantinho. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só me confirma aí se estão vendo. Sim, show de bola. Para a gente poder falar de alguns conceitos aqui e ao final vocês poderem também tirar dúvidas, tá bom? Fazer algumas colocações. Fiquem bem à vontade, eu vou deixar um tempinho específico para isso, tá? Mas eu quero trazer alguns temas aqui que vai consolidar com tudo que vocês já viram, né? Ou para quem está vendo ainda ali as aulas gravadas, ou para quem já participou também do processo nos encontros online, tem alguns conceitos que a gente já comentou, mas são importantes a gente revisar e algumas estratégias também com base nos principais desafios que existem nesse processo de controle financeiro. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, tá bom? Essa é a ideia desse momento aqui. Deixa eu só passar aqui. Então, já já nessa linha aí, eu vou colocar uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter quando a gente está falando sobre finanças pessoais, sobre previsão, né, de longo prazo, sobre os nossos controles, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ter essa informação que eu vou escrever nessa linha aí. Mas quais são alguns conceitos importantes que eu até já falei em algumas palestras, né, que eu fiz relacionado a esse tema, mas que cabe a gente reforçar aqui. Essa analogia, para mim, ela é bem interessante, tá? E até desculpa aí o desenho bem arcaico, mas eu acabei de montar aqui rapidinho só para não ficar só na audição, para vocês também terem um pouquinho de visão, mas a ideia é que vocês consigam captar esses conceitos, para quem já tem o conceito, reforçar isso na mente, né? Mas sempre quando a gente faz essa analogia da nossa vida financeira, né, do nosso planejamento financeiro, com uma obra, com uma construção, fica fácil da gente entender a importância de cada pilar que é necessário e que tem interferência nessa relação financeira. Então, quando a gente vai começar uma obra, não tem como a gente começar se não for através da fundação, né? A gente precisa preparar o solo, a gente precisa preparar o terreno para que você possa construir uma estrutura em cima desse terreno. Então pare para pensar. Se o terreno ele não é preparado, se você construir algo grande em cima, isso vai cair. Se você não tem o terreno, né, se você não tem a área para construir a sua fundação, você não vai conseguir estruturar um edifício, uma casa sobre aquele local, porque não existe. E se ele tiver ruim, você constrói, mas isso pode ter problemas. Então é fácil a gente perceber isso na nossa percepção de uma construção simples. Mas na hora que você prepara o terreno, na hora que você deixa tudo isso certinho, você consegue colocar a etapa inicial, que é ali a fundação, né, a estrutura, dependendo do tipo de solo, tem uma determinada fundação que é feita, dependendo da realidade do que vai ser construído sobre essa fundação. Feita essa etapa, você vai construir a sua casa. Você vai fazer a construçãozinha ali da sua casa. E aí você vai erguer uma estrutura sobre esse terreno que foi preparado, sobre a fundação que foi preparada. E aí você consegue realmente, dependendo da qualidade que você tem da base, você consegue subir de uma forma estruturada para que não haja problemas, né? Qualquer construção funciona dentro dessa lógica. Pode chegar um momento que você vai poder
E se você precisar e quiser, você vai poder fazer uma ampliação dessa construção, né? Você pode construir uma outra torre, você pode, se for uma casa, construir um novo quarto, você pode construir uma nova estrutura do lado, você pode construir uma área de lazer. Você tem a possibilidade de fazer uma ampliação dentro desse ambiente que foi preparado para isso. E no final das contas, você acaba fazendo uma proteção dessa obra quando a gente pensa na estrutura que cerca tudo isso. Então, de uma forma simples, é assim que funciona o raciocínio de uma construção, né, de uma obra. Quando a gente vai pensar nisso na nossa vida financeira, a gente consegue fazer essa analogia, onde essa fundação que precisa estar bem preparada na nossa vida financeira é o orçamento. Então, a base orçamentária traz para a gente a possibilidade da gente construir a nossa vida financeira. Então perceba que é muito comum as pessoas elas não terem uma estrutura orçamentária, ela não pensar na sua receita, não pensar na sua saída, não entender como é que está o seu fluxo, mas ela já querer pensar em investimentos, ela já querer pensar em aplicações. E isso significa você querer construir sem um terreno. Significa você querer subir as paredes sem uma base, né? Sem uma fundação, sem um terreno preparado. Então, o orçamento ele é a base. O orçamento ele se faz necessário para que você possa ter o terreno pronto para aí sim, sobre isso, construir a sua vida financeira. Então, Ramiro, mas dá trabalho, dá dor de cabeça, é um grande gargalo a gente preencher essas informações. E esse vai ser o ponto que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Eu entendo esse gargalo, eu conheço esse gargalo, eu sei que ele existe, ele é real. Ninguém gosta de estar preenchendo ali todos os dias. Gastei, comprei um almoço, tomei um suco, comprei aqui uma bola, comprei aqui um sapato, comprei um chinelo. Esse controle, né, diário, ele é desgastante. A gente sabe disso. Isso não é algo que a gente precisa colocar panos quentes em cima. A vida ela se torna muito boa quando você não precisa ter esses controles. Mas eles são necessários e principalmente em uma determinada fase da vida, na fase inicial, quando você está estruturando tudo isso. Então, entender essa importância faz com que você não erre nesse ponto, né? Faz com que você não pense diferente e não fique brigando com essa informação. Mas para isso tem algumas estratégias, né? E essas estratégias elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser de forma bem pensada colocada em prática. E a gente vai já já falar sobre isso. Então, quando a gente pensa em avançando aqui, quando a gente pensa na construção da obra em si, das paredes, né, do telhado, enfim, da estrutura dos pilares, a gente na nossa vida financeira, a gente está falando do nosso acúmulo de dinheiro. A gente está falando ali inicialmente da nossa reserva, né, do que a gente está guardando para poder realmente se proteger. E depois disso, isso crescendo, a gente está pensando no que a gente vai aplicar, né, nos locais que a gente vai deixar esse dinheiro guardado, pensando nos objetivos, pensando na aposentadoria, pensando em objetivos ou de curto, ou de médio, ou de longo prazo. E isso é a sua estrutura, né? Isso é a sua construção, isso é a sua capacidade de realmente se proteger financeiramente. Só que você só consegue fazer isso se você tiver uma base muito bem feita, né? Que é o orçamento, né? Que é esse controle que tem toda essa questão de dar trabalho e da gente querer evitar esse trabalho. E existem momentos na vida que você vai querer ampliar esse patrimônio ou você vai querer dar um passo que você precisa de um dinheiro externo. Por exemplo, às vezes você quer comprar um carro e você precisa de um financiamento, né? Você precisa de um dinheiro externo para poder ampliar aquele seu patrimônio, melhorar a sua qualidade. Às vezes você quer comprar uma casa, você quer comprar um terreno, você quer fazer um financiamento para, enfim, algum objetivo específico. E às vezes você precisa de um dinheiro externo.
né? E isso é muito comum na vida de qualquer pessoa. E isso é quando você faz o paralelo com a obra, quando você está pensando ali na ampliação, você está ampliando o seu patrimônio, e isso vem através de créditos, né? Então, de uma forma geral, isso tudo lhe constrói com o tempo patrimônio, sua vida financeira, sua reserva, seja uma estrutura física, seja uma estrutura financeira com dinheiro guardado. E aí chega um momento que você precisa proteger tudo isso, né? Você precisa fazer com que isso se torne, uma realidade dentro da sua vida, financeira. Você precisa pensar em uma estrutura que lhe dê a capacidade de você dormir tranquilo. Deixa eu só ajustar aqui. Foi. E essa proteção, quando a gente pensa, por exemplo, numa obra, são os muros ali, né? A estrutura de proteção. Na nossa vida é quando a gente pensa nos seguros. É quando, poxa, um carro que eu usei crédito, por exemplo, usei um dinheiro externo e agora isso faz parte do meu patrimônio. Eu preciso proteger isso, porque foi um investimento, foi algo que eu precisei, tirar dinheiro do bolso, foi algo que eu, poxa, me esforcei para isso, dediquei tempo, eu preciso proteger isso. Eu guardei dinheiro, eu preciso proteger a minha estrutura financeira, a sua própria vida precisa ser protegida. Então, em vários aspectos e momentos da vida, e aí cada um tem uma necessidade específica, você precisa pensar em proteções, né? Nem toda solução é ideal para todo mundo. Mas você precisa entender a sua solução no seu momento de vida ao longo da sua vida. Então, essa construção patrimonial, ela precisa de algo que é muito importante, algo que você precisa ter para poder tudo isso, acontecer, né? Que é o que eu disse que ia colocar nessa linha aí que eu vou colocar agora. Você precisa ter um projeto, né? Um projeto financeiro. Você precisa pensar, você precisa planejar, você precisa simular, você precisa olhar no médio e longo prazo. E as ferramentas que vocês têm disponível, né, nas aulas gravadas do Raio-X do Dinheiro, e as planilhas financeiras, né, os próprios exercícios, as planilhas de controle de cartão. A gente pode até entrar nela aqui, eu vou já abrir ela aqui para a gente dar uma passada, mas essa planilha nada mais é do que uma ferramenta para você construir um projeto, né, para que você possa desenhar esses quatro pilares da sua vida, né, a sua parte estrutural, que são os seus investimentos, a sua parte básica orçamentária, que é ali a fundação, a sua parte de ampliação da sua vida no momento que for necessário, que são os financiamentos, créditos, né, para que você amplie na hora que você precise, e a parte de seguro, de proteções diante de tudo que você vai construindo ao longo da sua vida. Então, as ferramentas que você tem dentro dessa planilha, ela possibilita você estruturar cada etapa dessa. Então, pare para pensar, né? Quando você abre ali a aba de metas, por exemplo. Deixa eu abrir aqui a planilha que a gente faz aqui, as simulações. Vai ficar mais fácil da gente conversar aqui e até para vocês relembrarem aí, quem ainda não preencheu ela, já conheceu um pouquinho mais de perto, para quem já preencheu, relembrar dela aqui, ó. Então, quando a gente olha, né, para essa planilha, por exemplo, a gente, passa por várias etapas, né? Deixa eu voltar para o menu inicial. Por exemplo, essa primeira aba aqui, ela é a possibilidade de você fazer já um pensamento futuro, já exercitar coisas que você deseja realizar na sua vida. E isso é um passo importante, né? Coisas que você quer, coisas que você precisa, você definir metas para isso. E quando a gente olha, para as entradas, as saídas, principalmente aqui no orçamento, aqui é a base para você ter uma noção numérica do que está acontecendo com a sua vida, né? Porque todos esses itens aqui tem coisas que de fato a gente não consegue mexer. A gente está falando aqui das despesas que são essenciais, necessárias, né? Fixas. Mas tem coisas que a gente sabe que precisa mexer. A gente está falando mais das questões relacionadas ao seu estilo de vida. Então,
Tudo isso, sendo bem administrado, lhe dá a capacidade de você fazer um planejamento, entender se realmente você tem capacidade de sobra, se não tem, se o seu cartão de crédito está sendo um vilão ou não está, se algum item mais específico da sua vida, por exemplo, às vezes comida fora, delivery, às vezes será, né, o restaurante. Enfim, algum item específico às vezes está sendo o vilão da sua vida financeira e você não está vendo, você não está percebendo. Aqui você consegue olhar para isso, né, com um olhar mais clínico. E aí, quando você vem, por exemplo, para as abas aqui auxiliares, por exemplo, a aba de metas. Aqui lhe dá a oportunidade de você fazer um projeto, de você pensar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Lhe dá a possibilidade de você mexer com os seus sonhos, né? Lhe dá a possibilidade de você realmente planejar cada sonho. E isso é um projeto, né? E isso aqui se torna uma ferramenta muito poderosa para você realmente pensar no que você quer realizar na sua vida. Só que precisa ser bem utilizado, né? Precisa ser bem tratado isso. Até aqui mesmo, as conquistas, né? É importante cada um, inclusive, adaptar isso aqui. Pô, será que eu estou conseguindo avançar na minha vida financeira? Quais são os passos importantes para você? Isso é um planejamento, isso é um projeto, né? Isso traz para você a possibilidade de você pensar. O cálculo aqui da reserva ideal é uma forma de você ter uma meta inicial, que é a meta de construção da sua reserva de segurança, sua reserva emergencial, né? Sua reserva que vai lhe dar ali tranquilidade. Isso faz parte de um projeto. Isso é uma ferramenta necessária, importante para que você possa realmente trabalhar com objetivos financeiros, né? Aqui você consegue colocar os seus patrimônios, aquilo que você já tem hoje, e ter uma noção numérica e ir crescendo isso mês a mês, seja através de algo que você adquiriu ou do dinheiro que você está guardando. Isso é importante. E o grande gargalo disso tudo, a gente sabe, tá quando você vem aqui para o mês a mês, né? Quando você vem aqui para os preenchimentos. Aqui o bicho pega, né? Aqui realmente é onde está esse desgaste de, poxa, eu tenho que anotar cada coisinha que acontece, né? Existe a possibilidade, óbvio, aqui de você ter um controle mais do que é constante, aqui não é o desafio. Mas as coisas que vão no dia a dia, você vai ali numa farmácia, você vai numa padaria, você vai num restaurante, você vai numa loja, e aí são gastos que vão acontecendo e eu, poxa, como que eu faço tudo isso? Né? E se você conseguir vencer essa barreira, você vai ficar à frente de muita gente, porque muita gente, inclusive, tem à mão essa mesma ferramenta, mas não aplica, porque se engancha nisso, né? E aí aqui hoje eu vou trazer duas reflexões importantes para vocês terem relacionado a isso, para que você possa colocar em prática, tá bom? Para que você possa aplicar de fato, de forma verdadeira na sua vida, tá? Deixa eu só avançar aqui com vocês. Então vamos lá. Esse eu sei que é um grande gargalo, tá bom? É preencher isso diariamente ou até mesmo semanalmente. Semanalmente é um período bom. Vocês lembram que a gente até sugeriu uma dica muito prática, né? Coloca ali um grupo de WhatsApp de você com você mesmo e durante o dia você vai lançando. Você vai colocando ali, gastou isso, gastou aquilo, ou recebeu isso, recebeu aquilo, vai colocando ali. Porque diariamente você parar para preencher uma planilha como essa é impossível, isso não vai acontecer. Mas semanalmente a gente, né, falou isso. Tira um dia ali, o domingo, um momento do final de semana, uma horinha, cria esse ambiente legal, coloca um café ali, enfim, e foca nisso para você ter esse preenchimento semanal. Beleza. E muitas vezes isso também se torna algo difícil. Então você tem, eu vou colocar aqui dois caminhos para você pensar, ver o que é melhor para você, para que você não deixe isso de lado, tá bom? Para que você ganhe estratégia para você aplicar isso. Esse controle das informações, deixa eu só corrigir aqui, informações, ficou errado aqui. Esse controle que é esse preenchimento, de fato ele precisa acontecer, né? Não tem como
a gente fugir disso. E isso, diante desse cenário que eu falei, traz um gargalo. Então, a primeira estratégia que você precisa pensar é você fazer da seguinte forma: vamos supor que você tem ali para usar ao longo do seu mês R$ 2.000 com essas despesas que elas são variáveis, né? Você tirou ali as suas contas fixas, pagou seu aluguel, sua água, sua energia, enfim, tudo que é fixo, e você tem R$ 2.000 para você passar o seu mês, né? Com aquilo que é importante para você. O que que você pode fazer? Você tem duas alternativas aqui. Uma é você fazer a sua conta de apoio. O que é a conta de apoio? O que é que seria essa conta de apoio? Vamos supor que você tem a sua conta principal, Banco Y. Sua conta está ali, o seu dinheiro entra ali. Essa conta é a conta que você faz as movimentações constantes, beleza. Mas para você ter um controle melhor do que acontece nos seus gastos, nas suas saídas, e você ter uma percepção realmente que você está conseguindo organizar isso, você faz essa conta de apoio, bota num banco Z, por exemplo, de preferência um banco digital. E aí o que é que você pode fazer? Você pode fazer um controle semanal. O que que seria isso? Vamos supor, se você tem R$ 2.000, vamos botar aqui 4 semanas. Então você teria ali R$ 500 por semana. Então isso significa que toda segunda-feira você pega da sua conta Y principal e transfere para a sua conta de apoio, conta Z ali, R$ 500. E aí essa conta Z, que é essa conta digital, ela só vai servir para você usar para todos os seus gastos ao longo da semana. As coisas variáveis, a sua alimentação, as coisas que você vai precisando ali, porque você tem um estabelecimento de um limite para que você possa usar isso de uma forma tranquila. O que é que acontece? Chegou ali, sei lá, na quarta-feira, você usou R$ 250. Significa que você tem ali até o sábado, até o domingo, mais 250 para você utilizar com essas questões. Ah, cheguei na sexta-feira, só usei 150. Beleza, então significa que o final de semana você tem ali um limite até melhor para você utilizar. E dessa forma você pode ganhar mais energia para de fato saber o que aconteceu ao longo da semana e colocar na sua planilha principal, que é a planilha de controle, né, do seu projeto orçamentário, da sua planilha de finanças. Essa é uma forma. Ah, Hamid, semanalmente eu não consigo. Você pode pensar isso de uma forma, por exemplo, mensal. Esses mesmos R$ 2.000 que eu tenho para usar ao longo do mês, eu tiro da minha conta principal, coloco aqui na minha conta de apoio, e aí eu sei que ao longo de um mês eu tenho R$ 2.000 para ir utilizando isso. E perceba, a gente falou sobre isso no processo, e em algum momento das aulas lá que está gravado eu falo também, vocês vão lembrar, existe a questão da dor do gasto, né? Aquela dor de você usar o dinheiro. E essa dor, ela vai aumentando ou diminuindo dependendo da forma que você utiliza. Por exemplo, quando a gente utiliza o dinheiro em espécie, vocês vão lembrar que a gente já falou sobre isso, a dor é muito maior. Então vamos supor que esses R$ 500, ao invés de estar numa conta de apoio, você esteja com ele em mãos, R$ 500 em mãos. O que hoje está cada vez mais difícil da gente fazer e usar, né? Dinheiro as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de lidar, de ter troco, essas coisas. Mas imagine. Toda hora que você tira ali R$ 50, R$ 30 da sua mão, você vê aquilo saindo imediatamente, isso gera uma dor muito alta. Então isso traz para você uma dor tão forte que lhe gera uma atenção para você cuidar ainda melhor daquele dinheiro. Esse nível de dor, ele depende da ferramenta que você está usando. Quando você vai usar, por exemplo, cartão de crédito, essa dor ela é muito menor do que o dinheiro, porque você não vê esse dinheiro saindo de imediato. Muitas vezes você passa e você nem olha se ainda tem limite, se passou do seu limite, quanto é que está a sua fatura. Depois eu vejo, depois eu vejo. Você só vai olhar para isso lá perto da fatura. Então o dinheiro ele não sai de imediato, a dor é muito menor. Para quem usa milhas, por exemplo, ou alguém que já teve alguma experiência, por exemplo, com vale alimentação, essa dor é ainda menor, porque você não sente o dinheiro. É meio que algo que é bônus ali para você que você utilizou. Então essa dor ainda é menor. Então essa conta de apoio, ela
meio que vai aumentar a sua dor de gasto para que você possa controlar isso ao longo da semana, porque você vai vendo aquilo ali saindo, né? Você vai ter aquele dinheiro ali e aí você vai ver aquilo ali saindo. Então, isso lhe gera um compromisso maior de controle e lhe dá a possibilidade de você realmente preencher a sua planilha de forma semanal ou mensal. Aí vai a critério de cada um. Ah, Ramiro, mas poxa, eu uso cartão de crédito para tudo e no final ali do dia do pagamento eu vou lá e pago o meu cartão de crédito. Beleza. Essa é uma estratégia boa também, mas você precisa ter uma consciência melhor, né, no uso do cartão de crédito. E qual seria a melhor forma de se fazer isso? Dentro dessa filosofia, né, de uso de cartão de crédito, você precisa estabelecer com você mesmo algumas datas, de conferência, de forma estratégica. Como assim? Vamos supor, vamos pegar os mesmos R$ 2.000. Vamos supor que você tem ali R$ 2.000, mas você vai usar em cartão de crédito e esse dinheiro você vai pagar lá na sua fatura. Beleza. Então, isso significa que quando for ali, vamos supor que a sua fatura ela vence, sei lá, dia 30 do mês, final do mês, ou dia 25. Se você olhar ali para metade do mês, dia 12, 15, né, até o final da fatura, você deveria ter uma fatura de ali pelo menos R$ 1.000, né? Se essa fatura ela já tiver 1.500, significa que você já gastou mais do que o que poderia para aquele mês que você definiu. Então você pode fazer datas de fazer conferências e olhar quanto que está a sua fatura no dia, sei lá, dia 10, dia 20, dia 30, por exemplo. E você ter meio que uma conferência mental para que você deixe de ficar olhando isso somente no dia da fatura, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, essa é uma forma para quem utiliza cartão conseguir ter um controle melhor. Porque, de fato, eu acho que isso é unânime e depois, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Esse desafio desse controle constante, ele é muito grande. E ele dificulta muito você conseguir realmente fazer um bom planejamento financeiro. Mas isso faz parte do orçamento, isso faz parte da sua base, para que você possa realmente construir a sua estrutura, para que você possa construir o seu legado financeiro, a sua liberdade futura, tá bom? Então, se tiver ficado alguma dúvida, daqui a pouco vocês perguntam, tá? Mas eu queria trazer essa reflexão como uma estratégia a mais diante de tudo que a gente já discutiu, para que vocês possam pensar. Isso pode ser bom para alguns, pode ser que funcione para alguns, pode ser que para outros não. Isso não é uma regra. Você tem que entender e olhar se isso faz sentido para a sua realidade financeira, tá bom? E um último ponto que eu queria abordar com vocês aqui, e aí já já eu abro aqui, é o seguinte: diante disso tudo, é muito comum quando você está nesse processo e começando a guardar dinheiro, é muito comum você já querer pensar em, poxa, onde é que eu guardo esse dinheiro, onde é que eu aplico, onde é que tem a melhor rentabilidade, quais são os produtos, é renda fixa, é renda variável, onde é que eu guardo para poder ganhar sem trabalhar, ganhar dinheiro enquanto os outros dormem, essa conversa toda que a gente escuta aí, principalmente na internet. O que que você precisa entender? Que hoje, na nossa fase de vida, na fase da grande maioria das pessoas, é muito mais importante, é muito mais lucrativo, é muito mais efetivo você aprender. Deixa eu só diminuir aqui. Você aprender de alguma forma trabalhar para que você consiga aumentar a sua capacidade de guardar dinheiro, a sua capacidade de aportar dinheiro. Então vamos supor, se todos os meses você consegue trabalhar para você se manter, vamos supor que você consegue guardar, sei lá, poxa, eu estou guardando aqui R$ 100 por mês. Beleza. Se você conseguir fazer um trabalho para o próximo mês você guardar ao invés de 100, 120, isso ao longo do tempo vai se tornar muito melhor do que você, esses R$ 100 eu coloquei no produto X, eu coloquei no produto Y, a rentabilidade ali estava melhor. Então é muito melhor você aprender a fazer com que o seu dinheiro sobre mais
do que necessariamente você saber onde você vai colocar esse dinheiro. Se manter dentro de algo básico, a gente já falou sobre isso várias vezes, uma aplicação simples, um CDB ali de liquidez diária, algo de renda fixa e está tudo certo. Mas trabalhe para que você faça sobrar cada vez mais. Trabalhe para que isso comece a se tornar realidade. Sem sobrar, você não tem como construir um patrimônio. Quanto mais você aprende a fazer sobrar mais, e isso tem a ver, obviamente, com o seu crescimento no longo prazo. Agora, tudo que a gente falou aqui, essas estratégias de você guardar, controlar esses valores semanais, tem a ver com o que você está construindo de patrimônio. Porque se você trabalha bem o seu orçamento, se você sabe quanto você está gastando, se você controla tudo isso e você toma decisões para aumentar essa capacidade de guardar, você está melhorando a sua capacidade de investir, de alocar esse dinheiro principalmente pensando no longo prazo. Então, entender isso faz você deixar de pensar em qualquer coisa que, eu não estou fazendo isso, eu escuto fulano, eu escuto cicrano, eu escuto a internet. Se você deixar de esses ruídos de lado e focar nessa base, no orçamento, e deixar enxuto, deixar redondo, porque perceba, quem ainda está num processo de dívidas, quem ainda tem um caminho para ajustar o seu terreno, tem muito trabalho a ser feito. Então, quanto mais você faz sobrar, mais rápido você chega no terreno plano, na estrutura pronta, no orçamento pronto, para poder crescer o patrimônio, para poder subir. Quem não tem dívidas, você já está muito à frente de muita gente no sentido de que, pô, seu terreno já está pronto. Agora você só precisa ter velocidade para colocar cada vez mais tijolo, né? Aportando cada vez mais, estruturando cada vez mais. Então, aprender isso através de um bom controle orçamentário, através de um bom projeto, através de um uso realmente efetivo dessas planilhas que são disponibilizadas, lhe dá a possibilidade de construção realmente de um patrimônio muito bom, pensando no longo prazo, que é o que importa para todo mundo, tá bom? Esses pontos eles são importantes. Perceba que vocês estão numa jornada de conhecimento, né? Vocês buscam conhecimento ali. Eu estou sempre divulgando nas redes sociais. Tem o nosso grupo lá, tem essas palestras, tem alguns conteúdos que a gente coloca lá no YouTube. Vocês já viram também várias outras informações. Alguns já fizeram, né? Alguns já fizeram até a consultoria Express, que é aquele seu planejamento específico com seus dados reais. Essas mentorias que a gente tem, né, em grupo, vocês participaram, vocês estão lá no raio-x do dinheiro, né, com as aulas gravadas. E, obviamente, um passo que alguns vão querer dar mais lá na frente é fazer algo mais personalizado, né? Isso é o que eu tenho feito com algumas pessoas. E aí, isso, obviamente, é um projeto, quando você está com tudo isso que a gente fala aqui organizado e agora você quer dar um passo maior, tá bom? Isso é importante vocês saberem que existe também para que vocês saibam que esse processo ele nunca acaba. A verdade é essa, a verdade é que isso é um projeto para uma vida inteira, tá bom? Eu queria agora abrir para vocês poderem conversar um pouquinho aqui, tirar dúvidas e a gente poder explorar um pouquinho mais. Temos aí uns 15, 20 minutinhos para poder atender as demandas específicas de vocês, tá bom? Deixa eu só parar aqui a gravação e aí quem quiser pode abrir o microfone, perguntar ou digitar também no chat, beleza? Só um instantinho.